CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde a todos. Acredito que estejam me ouvindo bem, né? Fique à vontade. Bem, o tema de hoje já está: desencarne na visão espírita. Por que eu escolhi esse tema de hoje? Na verdade, o tema era livre. O Afrânio me passou: escolha o que você quiser. Olha, e escolher o que a gente quer é muito difícil. A gente pensa mil coisas, é muito mais fácil quando ele nos dá o tema. Ele nos dá o tema, a gente vai lá, estuda aquele tema e fica mais fácil de falar. Quando o tema é livre, a gente fica pensando mil coisas. O que falar? Aí veio a data. Hoje é a última sexta-feira do mês. E por ser a última sexta-feira do mês, nós temos a prática de, no final, fazermos uma prece para os desencarnados, né? A nossa irmã, no final da palestra, ela vai dirigir uma prece especial. Então, me baseei nisso e eu estudei justamente sobre o desencarne na visão espírita, que é uma coisa simples. Nós pensamos, nós quase não falamos sobre o desencarne, né? Tem outras religiões que não gostam nem de comentar o assunto, mas é um assunto, é uma certeza que vamos desencarnar. Não vamos morrer. A morte não existe. Tudo é vida, só existe vida. O que acontece é o desencarne, é o desenlace. E é justamente isso que nós vamos ver como nós espíritas encaramos e entendemos o desencarne, como isso se passa. Então eu comecei nos entendendo como nós somos. Nós somos formados de corpo físico, matéria, isso que nós temos, corpo espiritual, perispírito, e o espírito, propriamente dito, o espírito. Isso é o ser humano, é o nosso tríplice aspecto. Se entrarmos no curso da casa, tem diversos cursos, e se formos estudar isso mais profundo, temos diversas outras coisas. O perispírito, no perispírito tem pontos de energia, várias outras coisas a ser estudado, mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso são esses três conceitos básicos: corpo físico, perispírito e espírito. Vamos dar uma passada rápida. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Isso está em Hebreus 9:27. O que quer dizer essa passagem bíblica? Que o que morre é o corpo físico. É só o corpo físico que morre, mais nada. Então, nós viemos do pó e ao pó retornaremos, é do corpo físico que está falando. Esse vai renovar, esse vai voltar para a terra, né? Alguns irmãos de outras denominações chamam de vaso. Então, esse vaso de barro, esse barro ao barro vai voltar. Então, isso, o corpo físico que Hebreus fala, alguns irmãos de outras denominações usam esta passagem justamente para dizer que não existe a reencarnação. Mas na Bíblia tem diversas passagens que falam sobre a reencarnação. Mas não é o caso da conversa de hoje. Hoje o papo é o desencarnar, né? Então, o corpo físico morre. O corpo físico vai se degradar na Terra levemente, uns mais rápidos, outros mais lentos. Esse morre, mas o corpo espiritual não. E como isso está justificado? Tem uma outra passagem muito interessante que tem Lucas. Jesus fala: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Então, o espírito de Jesus continuou. O corpo físico morreu. Não tenham dúvidas que o corpo físico de Jesus
morreu, porque Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E a lei de desencarne é uma lei universal, é uma lei que está em todos os orbes. Então, em vossas mãos entrego o meu espírito. Jesus, em espírito, está vivo. O corpo físico, aquele que ele usou há 2019 anos, aquele morreu, foi enterrado, foi roubado ou foi levado para um outro túmulo. Isso não se sabe, mas sabe que aquele corpo físico desapareceu. O corpo espiritual continua. E tem mais uma passagem que dá justamente isso. Morto sim, na carne, mas ressuscitado em espírito. Isso está em 1 Pedro 3,18. Então, na Bíblia tradicional, está explicado que o corpo físico morre. O corpo espiritual permanece. Vai reencarnar, nós acreditamos na reencarnação, vamos evoluir através da reencarnação, vamos renascer de novo, mas é desta maneira que isso acontece. Então é uma coisa muito simples. Como se dá esse desenlace? Isso que nós vamos estudar, isso que nós vamos conversar. Como isso se dá, como isso acontece, essa forma natural de acontecer. Tem mais um detalhezinho, que é o espírito, a mente fica no espírito. Então, a mente é o pensamento, é aquilo que, as informações que nós temos. Esta fica no espírito, permanece viva, é acumulativa, é o nosso HD do computador. Tudo aquilo que nós estudarmos, que nós aprendermos, que nós evoluirmos, vai para a nossa mente e passa de corpo físico, de corpo espiritual à frente. A gente reencarna com aquela bagagem, a gente reaprende. A gente vê, às vezes no YouTube, tem algumas crianças consideradas notáveis que pegam um piano e já desenvolve uma canção no piano. Ela já tem aquela bagagem de vidas passadas. Tem pessoas que chegam em sala de aula, têm uma facilidade já de reaprender a matemática, de reaprender uma língua, porque aquilo já está na bagagem espiritual dela. Porque a mente fica no espírito, ela continua, ela não morre. Aliás, a morte, como eu falei, não existe. Um parentezinho dessa passagem, do tríplice aspecto, seria uma visão da questão 27 do Livro dos Espíritos, como eu interpreto. Nós fomos criados à semelhança de Deus. E para mim, é nesse aspecto que nós somos semelhantes a Deus. De que maneira? O universo é matéria. O fluido cósmico universal também é matéria, uma matéria sutil, tá? Que está em todos os locais. Não existe vácuo, não existe local que não tenha o fluido universal. Então, o universo é infinito. Fluido cósmico universal é infinito junto com o universo. E o Espírito de Deus. Deus tudo sabe, tudo vê, Deus está em todos os locais. Então, é nesse aspecto que é a semelhança do homem com Deus. Na tríplice aspecto. Esta é a minha visão da interpretação da questão 27 do Livro dos Espíritos. Outras pessoas podem entender de outra maneira, a gente pode até conversar a respeito. Morte do corpo físico é uma coisa puramente física. Morte do corpo é uma coisa puramente física. Antigamente, considerava-se que a pessoa tinha morrido quando o coração parava de bater. Com a evolução da medicina, hoje o coração continua batendo, mas se o cérebro não produzir determinada quantidade de energia, né, com os equipamentos que a medicina tem, sabe se está vivo ou se está morto. Então, o corpo, o cérebro pode parar de funcionar, o corpo físico ainda pode estar bombeando sangue, mas já estar morto. Isso é considerado uma coisa puramente física. Agora, o desligamento é uma coisa puramente espiritual. Como se desliga o perispírito, que eu acabei de mostrar no slide anterior, do corpo físico. Como isso acontece? Ok?
e o retorno à pátria espiritual, acontecendo a morte do corpo físico, o desligamento, retorno à pátria espiritual. Essa passagem de Kardec é muito importante. Nós vamos raciocinar em cima dela praticamente o estudo da tarde todo. Ela está no capítulo 5, item 21. Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Então, isso aí, ao decorrer, eu vou voltar nesse slide. Então, é importante prestar atenção. Capítulo 5, item 21. Tudo tem uma razão de acontecer, seja ela o que for. Né? Nós passamos agora, nós vimos alguns desencarnes coletivos, né? Uns por soterramento, outro por fogo. Então, nós vamos ver lá na frente, por exemplo, que nós devemos cremar uma pessoa só depois de 3 dias, porque o desligamento se deu por total. Aí a gente pensa, poxa, acabou de acontecer uma tragédia, né, num time de futebol aqui do Rio de Janeiro, onde crianças desencarnaram por fogo, e foi ali praticamente de imediato. Como isso acontece? Então, é aqui que nós vamos voltar, é aqui que nós vamos nos amparar, justamente para entender como isso acontece. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Porque Deus está presente em tudo. Deus sabe de tudo. Tudo que acontece tem um motivo de acontecer. Cada caso é um caso, mas tem a sua razão. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, o que acontece à alma no instante da sua morte? Morreu. O que aquela alma acontece com ela? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Momentaneamente. Aqui para a gente, viver 80 anos, 90 anos, parece ser uma coisa longa, mas na verdade é um sopro, é uma coisa rápida, é momentâneo. O tempo passado, ele passou rápido. O tempo passado foi isso, um estalo de dedos. Eu tenho 56 anos e de repente eu me vi 56 anos. Passou rápido. Agora, o tempo futuro, esse demora. Aguardar uma pessoa, aguardar um tempo, aguardar uma data, esse demora. Depois que aconteceu, então quando a gente desencarnar, vai ser a mesma coisa. A nossa vida foi muito rápida. Aconteceu muito rápido. Então, nesse período curto de encarnados, onde dizia, a vida é curta, vamos aproveitar esta vida de encarnado, porque a vida, na verdade, ela é infinita. Ela é longa. Nós temos todo o tempo do mundo para evoluir. O que não conseguimos evoluir nesta encarnação, vamos evoluir em outra. Mas vamos aproveitar essa. Vamos fazer cursos na casa. A nossa irmã, no final, vai falar dos nossos cursos que vão recomeçar agora. Vamos aprender, vamos estudar, vamos trabalhar. Está nesse momento acontecendo a preparação de uma quentinha, que vai mais tarde para nossos irmãos de rua. Vamos resgatar os nossos débitos. Se estamos neste planeta de prova e expiação, é porque precisamos ainda de termos provas e temos muita coisa ainda para expiar. Então vamos amenizar isso por intermédio do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Qual a verdade? Se nós estamos numa casa espírita, a verdade do espiritismo. Então, se a verdade do espiritismo é a nossa verdade, vamos nos apegar a ela através do estudo, do aprendizado, da caridade, do trabalho no bem, porque o tempo é rápido, o tempo voa. Continuando no Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é a nossa âncora principal. A gente vai primeiro no Livro dos Espíritos se nortear. Depois a gente parte para algumas outras obras subsequentes. Mas é no Livro dos Espíritos que está a nossa base, nossos estudos. Alguém pensa assim, mas eu não vou estudar não, eu já estudei o Livro dos Espíritos. Mas estude uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
E a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova. É importante refazer quantas vezes for necessário, porque o livro dos Espíritos é a que vai nos dar sustento a desenvolver qualquer trabalho, conversar com qualquer pessoa. Então, a questão 155, como se opera a separação da alma do corpo? Desliga-se os laços que a retêm e ela se desprende. Simples, mas o mais importante é a subquestão A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de separação nitidamente traçada entre a vida e a morte? A resposta dos espíritos, não. A alma se desprende gradualmente. Cada caso é um caso. Como isso acontece? Por que cada caso é um caso? Por que uns é rápido e outros mais lentos? A gente vai lá no livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno tem diversos casos que faz com que a gente entenda por que uns desenlaces são mais rápidos e por que outros desenlaces são mais demorados. Como ele fala que quase de imediato ou leva até meses. Mas como, Ricardo? Como leva meses? Eu dou um exemplo. O suicida. O suicida, aquele espírito que foi embora para o intermédio do suicídio, é o que mais demora a desenlace do corpo. Esse sofre. Então, sempre que tu tem um vizinho, um amigo, um parente, um irmão dentro de casa, que às vezes as coisas estão dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, que se você vê uma pessoa muito retraída, com angústia, e acha que aquela pessoa tem vocação, tem tendência ao suicídio, ampare aquela pessoa, converse com ela, faça uma oração para ela, porque o desencarne por intermédio do suicídio é o pior desligamento que existe, é o mais sofrido e é o mais longo de todos, podendo durar meses, podendo durar anos, né? No livro da Ivone, no livro da Ivone Pereira, onde Maria de Nazaré, esse espírito de escol, tem a responsabilidade justamente da colônia espiritual, ou do vale, né? Que ampara esses irmãos que desencarnaram por intermédio do suicídio. Ali a gente fica sabendo, meses é pouco, eu acredito até em anos, mas cada caso é um caso. O motivo que levou ao suicídio, cada caso é um caso. Então, só a Deus pertence saber esse motivo e o que levou a esse desencarne. Agora, um desencarne rápido, uma pessoa que não usa o pronome meu carro, minha casa, meu trabalho, meu dinheiro, minha família, meu esposo, minha esposa, meu filho, né? Então, a pessoa que convive, que usa de tudo isso, mas que não tem apego, é uma pessoa que vive para o bem, para o amor, que faz caridade, que faz quentinha, que entrega quentinha na rua. Essa pessoa, e quando desencarna, ela realmente deixa isso, não tem necessidade, não tem nem tem o zelo pelo corpo físico, mas não tem a posse do corpo. O desenlace é rápido. Não tenham dúvidas que vai desencarnar, vai soltar dos ilhames daquele corpo muito mais rápido do que uma pessoa que, mesmo que não tenha ido pelo suicídio direto, mas pelo suicídio indireto, uma pessoa desprecavida em preces, em orações, uma pessoa normal, assim, que você olha, aquela pessoa vive, ela até é uma trabalhadora, sai para o trabalho, volta, mas que não está com muita responsabilidade com nada, essa vai demorar, em média, 24, 48 horas, 3 dias. É por isso, inclusive, que mais na frente nós vamos ver que Emmanuel sugere a Chico que a cremação aconteça só depois de 3 dias, que é para dar tempo
desse desligamento, que a maioria das pessoas, a maioria de nós temos ainda, a maioria de nós ainda temos o pronome meu, minha casa. E quando desencarna, que vê que deixou a minha casa, o meu esposo, o meu filho, e ainda quer continuar convivendo com aquilo, aí não tem jeito, vai demorar a sair. Aqui do lado esquerdo nós temos uma foto do perispírito se soltando do corpo físico, e aqui nós temos os dois lados, a parte espiritual, os espíritos à direita e a família à esquerda. A família amparando, a família espiritual amparando e a família material ali ainda sofrendo pelo desencarne. Nós vamos ver isso com mais calma um pouquinho mais à frente. No livro de Chico Xavier, Desencarne de Dimas, eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui no Desencarne de Dimas. Tem no YouTube diversos videozinhos, vídeos longos, vídeos curtos, que fala justamente sobre essa passagem do Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier. Quem tiver internet em casa e tiver tempo, bota lá no YouTube, bate lá, Desencarne de Dimas. Se tiver tempo, tem um com 20 minutos. Se não está com um pouquinho de pressa, tem até de 5 minutos, 15 minutos. Mas é muito legal, muito interessante ver o filme. Eu não vou passar o filme aqui para vocês, não. Vou fazer pior. Vai ser pior do que isso. Eu pensei algumas cenas do filme para a gente conversar como isso acontece. Então, na primeira cena desse filmezinho que tem no YouTube, tá? A mãe de Dimas chega no quarto. Aqui a mãe de Dimas em espírito. A mãe de Dimas em espírito está chegando no local onde Dimas está desencarnando. Por que a mãe? Normalmente é a mãe, mas não pode ser uma avó, uma tia, um amigo muito próximo, mas é sempre um ente querido que vai acompanhar o desenlace, o nosso desenlace, tá? Ela chega, ali ainda está em espírito, e ela se dirige, olha quem está presidindo o desencarne de Dimas. É um padre, é um espírito de um padre. E por que um espírito de um padre? Porque os nossos hábitos, eles continuam, né? Se nós somos católicos, estamos na Igreja Católica e desencarnamos, nós vamos continuar sendo católicos e vamos viver num plano espiritual como os católicos. Vamos ainda ir às missas, se era hábito nós de irmos à missa. Se éramos católicos praticantes, porque tem os católicos não praticantes. Se éramos evangélicos, vamos ao culto. Vamos viver do jeito que nós vivíamos quando encarnado. Vamos nos relacionar com pessoas semelhantes a nós. Então, o evangélico desencarnou, ele vai procurar outros evangélicos desencarnados. E os evangélicos vão continuar esperando a volta de Jesus. Porque é isso que tem incutido na cabeça deles. Então, eles vão estar em colônias, em locais espirituais, ainda aguardando a vinda de Jesus, ainda praticando os cultos. O católico idem. E no caso de Dimas, acredito que o Dimas fosse católico ou qualquer coisa parecida, é um padre que está, o espírito de um padre que está presidindo, ele tomando conta do desenlace de Dimas. Aí a mãe de Dimas toma a frente do corpo físico de Dimas. Dimas está numa espécie de coma, está dormindo. E o padre e o outro espírito, que eu acredito que seja o André Luiz, que está narrando a história no filme, um ator, né? No filme Nosso Lar, era o Pietro. E ali era um outro personagem, está narrando, ela está ali acariciando, ajudando no desenlace de Dimas.
A conversa se faz, o tempo vai se passando e o espírito do padre continua ali presente. E aqui está melhor, ó, como se fosse o André Luiz. Agora eles começam a aplicar passes no Dimas, ainda corpo físico e corpo espiritual juntos, tá? Esse é o momento que eles começam a... Eu estou na tua frente, né? Esse é o momento que ele começa a sair do corpo. A mãe continua amparando, provavelmente está em oração, está em prece pelo filho, né? Para que esse momento aconteça de uma maneira mais rápida. Mas uma coisa eu garanto para vocês, mas eu garanto de ouvir os outros falar, tá? Que o desencarne não dói. Não existe dor nesse momento de desencarnar. Eu, sinceramente, não me lembro. Eu acredito que eu já desencarnei várias vezes. Mas, devido ao esquecimento, eu não me lembro. Mas a gente escuta várias pessoas falar, vou repetir. Isso é indolor. Tá ok? Então, tá ali o padre, o André Luiz, aplicando passes 100% espirituais, porque ali não existe matéria, passes 100% espirituais, e a mãe de Dimas velando pelo filho, né? Amparando o filho, ainda só corpo físico, e o corpo espiritual atrelado ao corpo físico. Nesse momento, os ilhames do corpo espiritual começam a se soltar do corpo físico. As bolinhas brancas, no filme, é muito mais, mais fácil de entender. Mas o filme, como é muito dinâmico, não ia dar para eu parar e explicar. Por isso que eu optei em pensar a telas. No filme você vai entender melhor. As bolinhas brancas são o desenlace, o soltar, o perispírito soltando do corpo físico, se moldando paralelo ao corpo físico. E ali ele vai se formando sobre Dimas o corpo espiritual dele. O corpo físico, o que vai voltar para o barro, o vaso, está ali embaixo. Nesse momento, ali da testa dele, está saindo ali uma substância leitosa que vai formando o corpo espiritual paralelo ao corpo físico. Conforme o tempo vai passando, que o passe vai sendo ministrado, que a equipe espiritual vai trabalhando, vai ficando mais denso o corpo espiritual. O perispírito que está se soltando do corpo físico. Vai se formando os músculos, os ossos. Isso é perispiritualmente. O perispírito ainda é matéria, uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria, tá? É uma matéria criada a partir do fluido cósmico universal de cada globo. Se nós estamos encarnados aqui na Terra, onde a matéria ainda é muito bruta, muito densa, o nosso perispírito ainda é grosseiro. Em planetas mais evoluídos ou em esferas mais distantes do eixo da Terra, esse perispírito ele é mais sutil, mas ele existe e ele continua sendo matéria. A matéria oriunda daquele globo que nós estávamos. Tá ok? Ali, ó, o corpo físico e o corpo espiritual já estão paralelos. Ainda existe a ligação, mas o desencarne está quase que todo acontecendo. Observem que a mãe de Dimas já dá carinho só ao corpo espiritual. O corpo físico, para ela já não interessa mais. Mas ela está ali, continua amparando, continua velando pelo filho, né? Amor de mãe é sempre amor de mãe, mesmo desencarnado. O tempo passa. Antigamente, quando esse livro foi escrito, deve ter aqui uns 40, 50 anos, não me recordo,
tudo acontecia, né, em casa. Hoje em dia vai para o hospital, do hospital vai para a capela, mas as coisas aconteciam em casa. E ali, vocês vão observar que tem vultos escuros próximo ao corpo de Dimas. Seriam os obsessores, seriam os vampiros, que em cima desse fluido que ainda o corpo físico tem, ou o corpo espiritual, eles vão querer sugar. Como se livrar disso? Pela prece. Pelo culto cristão no lar. Isso aí é fundamental. Em casa, mantenha o culto cristão no lar. Sempre. Vai criar uma proteção em volta da sua casa. Não vai deixar que esse tipo de espírito, não são espíritos ruins não, porque se eles fossem ruins, eles não estariam ali, estariam em outro lugar. São espíritos que estão vagando por aí por fora. Aqui eles não entram, porque aqui é uma casa de oração, uma casa de caridade. Aqui nós temos a proteção. E essa mesma proteção que nós temos aqui, nós podemos ter na nossa casa. Então comecem pelo culto cristão no lar. Se alguém tiver alguma dúvida, tenho certeza que olhando para todo mundo é de casa, né? Todo mundo sabe o que é o culto cristão no lar, todo mundo com certeza faz o culto. Existe uma equipe, a gente quando desencarna, que a gente vai para o plano espiritual, a gente vai para trabalhar, tá? A gente vai para trabalhar em fábricas de confecção de roupa, de alimento. Nada aparece, não. Tudo é plasmado, mas por trabalhadores. Então, de repente, não está visível para a gente, mas uma equipe de trabalhador plasmou ali a roupa do Dimas. Vai chegar no plano espiritual de roupa, porque uma equipe de trabalhadores espirituais vão produzir aquela roupa no primeiro momento para você. Depois você vai buscar por onde trocar essa roupa, mas essa roupa, ela acontece desta forma. Então, ele está de roupa porque foi um trabalho feito ali. Eu não tinha pensado nisso, bem, mas é isso que acontece, não tenha dúvidas, tá? Então, vamos, primeiro ponto, ter a proteção da nossa casa. Depois, ter a proteção do nosso corpo. Como que a gente protege o nosso corpo? Continuando fazendo bem, fazendo a caridade, caminhando bem, procurando auxiliar ao próximo. Isso faz com que amigos espirituais de luz fiquem sempre à nossa volta. O nosso mentor espiritual fica mais forte. Não que ele seja fraco, fica mais forte o elo espiritual dele com a gente. Ele consegue chegar mais a gente quando a gente tem bons pensamentos, né? Quando a gente estuda, então clareia a nossa mente. O trabalho é fundamental para que os protetores espirituais, para que os espíritos familiares nos auxiliem sempre. E isso ajuda onde? No desenlace. Porque não tenha dúvida que a mãe de Dimas ali não deixe que aqueles espíritos se aproximem de Dimas. Porque ela facilita, amplia o raio de ação, como se fosse um campo energético que não deixa os espíritos trevosos chegar para sugar aquele espírito que está ali presente. Então, é fundamental nós espíritas, onde nós temos a verdade espírita, a nossa verdade, trabalhar no bem, para nesse momento nós termos a proteção do plano espiritual. Ali quer dizer que passou-se 24 horas, uma noite decorreu, tá? No outro dia, o padre vai fazer finalizar. O perispírito de Dimas já se deslocou todo do corpo. Moldou-se paralelo. O corpo físico e o corpo espiritual já estava presente ali. Ele vai ali, num passe final, fechar a coisa. Pronto, Dimas acorda. Dimas é espírito, ou perispírito,
O Dimas físico está do lado de olho fechado, provavelmente gelado. Dali vai voltar para o barro. Ali, aquele corpo físico morreu. O Dimas espírito está vivo. Tão vivo quanto nós estamos aqui. Nesse momento, provavelmente a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele está no estado de perturbação. Né? No livro Céu e Inferno, a gente vê casos de perturbação muito interessantes. Na Sociedade de Paris, Kardec com a Sociedade de Paris estavam velando um irmão na casa dele, e Kardec invoca ele na livraria, na biblioteca, logo no comum dos primeiros casos. Então eles vão à biblioteca, invocam o espírito eu esqueci o nome, porque eu não ia falar sobre ele, me veio aqui agora. E ele ainda em estado de perturbação, por ser um espírito evoluído, fazia parte da Sociedade de Paris, fazia parte do grupo de estudo de Kardec, ele consegue narrar a Kardec o que estava acontecendo. Ainda estava meio confuso, mas sabia que já estava desencarnado. Isso se dá com o espírito evoluído. Então, aí Dimas acorda. Dimas acordou. A equipe espiritual que fez o desenlace dele, com certeza não vai enxergar. Não vai ver. Talvez ele veja a mãe. Vai depender do grau de evolução do Dimas. Agora ele tem o livre-arbítrio do que fazer. E é nesse momento que todos nós, quando nos chegarmos neste ponto, que isso vai acontecer com todos, é fato, todos vamos desencarnar. Quando nós despertarmos, e mesmo em estado de desequilíbrio, e tivermos a consciência, desencarnei, pense na casa espírita. Pense aqui no Eurípides, que de imediato você vai sair da onde você esteja. Se isso acontecer num cemitério, se isso acontecer numa funerária, se isso acontecer numa casa, num local, se isso acontecer debaixo da terra, numa avalanche, porque pode acontecer, aconteça aonde acontecer. Nesse momento, você abriu os olhos, percebeu, ainda está naquele período, pense na casa espírita. Pense aqui em Eurípides, que você vai vir da onde quer que você esteja para cá em segundos. E aqui tem uma equipe espiritual que vai amparar, que vai conduzir você àquilo que de necessário seja. Se você desencarnou doente, vai ser conduzido a um hospital para continuar o tratamento do corpo espiritual. Tá? Passa-se um tempo lá no plano espiritual. O livre-arbítrio que nós temos aqui, de podermos estar... Gente, já são 15 para as 5. De podermos estar aqui, é o mesmo livre-arbítrio que nós temos desencarnado. Então, agora, se você pensar que você não quer vir para cá, se você quer ir para outro lugar, você vai para aquele outro lugar, vai depender de você, do que realmente você quer fazer. Então, fechando ali, formas de desencarne. Vida mais matéria. Mais demorado o desligamento espiritual, mais doloroso o processo de desligamento. Quer dizer, se você é materialista, se você ainda tem o meu como norte da sua vida, o desencarne vai ser mais demorado. Mas se você tem uma vida mais espiritual, mais rápido é o processo de desligamento espiritual, menos doloroso e esse será este processo. Tá? A sequência nós passamos, nós acabamos de ver, por intermédio do filme, como isso acontece. Então é a morte do corpo físico, desligamento do corpo espiritual, nós acabamos de ver como Dimas passou, balanço existencial,
é aí que está o juízo final. O juízo final ele é unitário, ele é para cada um. Ele não é global, ele não vai ser um grande auditório onde vai ter um juiz presidindo. Não, ele é único, é exclusivo, é com você. É o balanço existencial do que você fez na sua vida. Dali que você vai ter o merecimento também de poder pensar na casa espírita e poder vir a perturbação e a condução para a pátria espiritual. Muito legal agora. Leon Denis, o que ele nos diz a respeito disso? No estado de perturbação, a alma tem a consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações do coração afetuosas brilham para ela como os raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Onde encaixa isso? Um ente desencarna. Nós estamos encarnados. Vamos fazer prece para aquele ente. Vamos vibrar positivamente para eles. Vamos, como no popular, vamos botar o joelho no chão e vamos orar com amor, com carinho, com vontade mesmo, que ele vai receber essas orações, ele vai perceber, mesmo no estado de perturbação, ele vai perceber que existem pessoas que o amam, que têm carinho por ele, e vai facilitar o desligamento espiritual. E vai auxiliar naquela proteção que eu falei, dos espíritos menos iluminados querer tirar um proveito daquele momento de desenlace de uma pessoa. Então vamos orar, mesmo numa capela. Não dispense orações. Aqui na casa, quando uma pessoa desencarna, tem-se o hábito, dependendo de quem desencarna, até o coral vai, né? O Gilson, quando ele desencarnou, o coral foi, cantou no local. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo consegue isso. Quem conseguir pegar um CDzinho do Cabete, Eloy Braga? Oi? Então, é só avisar que a Dilma, que a Anísia está indo. Mas não tem, de repente a Anísia está viajando, e você está num outro local. Leva um CDzinho. Tem o carro, mas leva um CD, tempos mais modernos, leva um CD, bota uma música na cabeceira, mantém o ambiente de vibração, peça às pessoas para evitar o falar. Tem pessoas que ficam amarguradas, quer beber, não pode, esquece, tem que entrar em prece mesmo. Olha o que Leon Denis fala, gente, tá? Os pensamentos de amor e de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ele como raios de névoa que o envolve. Quem está falando isso é Leon Denis. Então, acontecer isso, vamos nos preparar para isso. Pega o celular, vai no YouTube, tem uma sequência de música, bota lá na cabeceira da cama, pega o carregador, liga na tomada e vão manter o ambiente espiritual daquilo para facilitar, porque nós não estamos vendo, mas ali na capela está acontecendo o desligamento. O parente, como nós vimos no quarto de Dimas, vai estar na capela também, auxiliando o desenlace. Tá? Como agir no velório, né? Como muitos dos espíritos ainda estão ligados ao corpo físico, eles muitas vezes ouvem as vozes, sentem as energias e vibrações. Por isso, evitar críticas e piadas no local, maus pensamentos e atitudes inadequadas. Só fechando o que Leon Denis falou. Tá? Então, é fundamental estarmos na vibração, estarmos na presença dali. Oração sincera, boas vibrações, respeito aos familiares e silêncio respeitoso. Aí a parte está em Lições de Sabedoria, capítulo 4, né? Onde os espíritos, a Chico, falam que no caso da cremação são 72 horas, que equivale a 3 dias. Onde eu ia falar um pouquinho mais sobre o desencarne das crianças. Onde eu volto novamente
a passagem, nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Lá no começo eu falei que eu disse que eu ia voltar novamente nesse slide. Então, se nós precisamos de 72 horas para sermos cremados, que é o período médio do desligamento espiritual normalmente das pessoas, como lidar com o desencarne de uma pessoa que morre queimada e acredito que 2 horas de fogo, aquele corpo físico virou cinza. O que acontece é que nós temos que pensar que tudo tem o seu porquê, tá? Eu vou voltar aqui. Desencarnes coletivos são determinismos assumidos na espiritualidade. Eles próprios, os próprios espíritos que assumem a necessidade de o que vai acontecer com eles. São determinismos assumidos na espiritualidade pelos próprios espíritos, antes de reencarnar, com o propósito de resgatar velhos débitos e conquistar uma maior ascensão espiritual. O espírito de André Luiz, no livro Ação e Reação, afirma esses fatos. Nós mesmos é que criamos o karma a esse que gera esse determinismo. Então lá, juntou-se lá 10 espíritos que por algum motivo nós não vamos aqui tentar especular, mas fizeram alguma coisa relacionada a fogo e eles combinaram, nós vamos estar presentes num lugar que vai pegar fogo e aquilo aconteceu porque era necessário para a evolução daqueles espíritos. Bem como o que aconteceu no soterramento lá em Minas Gerais. Esse determinismo são os próprios espíritos que se reúnem e conversam para chegarem àquela maneira de desencarnar. A morte não existe, tudo é vida. E esse slide é muito interessante. Praticamente para fechar, a saudade era dos dois lados. A dor não. A dor não pode existir. Você não pode sentir dor por um ente que partiu. Você pode sentir saudade, porque você sabe que ele continua vivo, como nós vimos ali. Na escala evolutiva, ele continua evoluindo pelo seu livre-arbítrio. Pelo seu livre-arbítrio, ele vai estar onde ele quer estar, onde ele tem merecimento de estar, onde ele plantou para estar. Então, nós temos que ter saudade, carinho, nunca dor. Dor, não. E isso de lá para cá também. Então, nós vamos desencarnar. É fato. Nós desencarnamos, estamos do lado de lá, nós não podemos ter dor pelo que nós deixamos. Nós não podemos ter dor e posse pelo que está acontecendo. Não podemos ficar pensando na minha esposa, na minha casa, minha esposa casou de novo, meu marido casou de novo. A vida que continua encarnada tem que ser diferente da vida espiritual. Separa as coisas. André Luiz, quando ele volta a casa, ele tem um baque justamente nisso. Quando ele encontra, se não me engano, a Zélia, né? Já com um novo companheiro. Ele sente ali uma perturbação. Tanto é que de imediato ele é retirado, é levado para um local de grandes vibrações, onde ele consegue se reequilibrar. Então, estando no plano espiritual, não tenhamos apego ao que deixamos. Não podemos. Tenhamos amor. Amor, carinho, saudade, compreensão, não dor. Daqui para lá ou de lá para cá. E finalizando, André Luiz. Uma existência é um ato. Né? Um ato é uma parte de uma peça. É uma coisa pequena, mínima. Está fechando ali. Um corpo é uma veste, a gente troca. O corpo físico que nós temos, a gente troca a cada existência. A gente deixa para lá e vai pegando outro e outro e outro. Um século é um dia, rápido, principalmente o tempo passado. Esta encarnação é curta, aproveitamos ao máximo que pudermos.
mas é rápido. 10 encarnações é um dia. Então não nos prendamos a uma existência. Um serviço, uma experiência. Entregar uma quentinha na rua, um atendimento fraterno, dar uma aula, tudo é uma experiência, é um aprendizado, é uma necessidade que nós temos de evoluir. Uma morte, um sopro. Até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.